Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. Vamos começar nossa aula de hoje? Antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Sou branca, tenho cabelos curtos, olhos claros. Estou na frente de uma estante com alguns livros, objetos de decoração, com um fundo colorido. Nossa aula de hoje está bem legal. Você quer saber por quê? Nós vamos pensar que texto é esse? Mas como assim que texto é esse? Vem comigo que eu vou te falar. Vamos ver um slide agora? Quero te fazer uma pergunta. Que texto é esse? Vou te apresentar vários textos e eu quero que você me diga, depois dessa aula, se você vai conseguir identificar. Na aula de hoje, como vocês acabaram de ver, eu te fiz uma pergunta. Que texto é esse? Nós vamos perceber agora, nos próximos slides, que existem vários tipos de textos que estão no nosso cotidiano. E nós vamos nos encontrando com ele o tempo todo, seja na ida ao mercado, na feira, ou quando vamos comer alguma coisa numa lanchonete. E é muito interessante que tenhamos essa clareza de que os textos são diferentes e a sua estrutura e suas características também. Vamos acompanhar. Você sabe para que servem os diferentes textos abaixo? Lista de compras, notícias, poemas, cartas, cardápios, entre outros. Nós vamos conhecer e pensar qual a finalidade desses textos a partir de agora e principalmente como eles estão inseridos no nosso cotidiano. Isso é fundamental. Por quê? Todas as vezes que nos deparamos com alguns textos, nós nem percebemos a função dele na nossa vida, não é verdade? Mas a partir dessa aula, você vai começar a perceber como você, o tempo inteiro, está de frente a alguns textos que são super rotineiros e às vezes a gente nem parava para pensar que eram textos. Presta atenção nesse que a gente vai falar agora. Lista de compras. Você pode perceber que nós temos uma lista com itens de coisas que compramos no supermercado. Achocolatado, açúcar, adoçante, arroz, atum, azeite, batata palha, biscoito, bombom, café, creme de leite, ervilha, feijão, fermento, gelatina, leite, leite condensado, macarrão e sal. Observem que essa lista ela foi escrita em ordem alfabética para auxiliar ainda mais a compra na hora lá no mercado. Às vezes a gente não consegue fazer essa ordem direitinho em casa, na pressa de apenas escrever a nossa lista, nós escrevemos e seguimos. Mas você costuma fazer lista? É? Nós podemos fazer diversas listas de compras. Por exemplo, a lista de mercado, como vocês acabaram de ver. Temos também lista na feira. Uma lista para fazer compras na feira. Os legumes, os vegetais, as frutas. Sabe uma lista também interessante? Lista de remédios, quando vamos à farmácia. Isso mesmo. Então, a lista de compras ela é sempre organizada dessa maneira. Item embaixo de item e dá a possibilidade também de quando estamos no local fazendo a compra, com a caneta e ticando o que já foi colocado no carrinho. Esse tipo de texto é muito legal e usamos com muita frequência, né? Porque organiza o que temos que comprar sem esquecer o que estava faltando na nossa casa. Por isso que é ideal que a gente possa, antes de sair, fazer sempre uma listinha. Vamos ao próximo texto. Temos agora o próximo texto da nossa lista, lá no início dos slides. Notícia. Olhem que interessante, o texto notícia e sua estrutura.
Primeiro nós temos o título da notícia, que já dá a informação rápida sobre o que vai conter nesse texto. Temos ali a data, com o dia, o local onde foi escrito. Então vamos ler essa notícia para ver como que ela foi bem estruturada. Estudantes escolhem nova camisa do uniforme escolar da Rede Municipal do Rio. Cidade e Educação, 4 de maio de 2021. Por redação, em 4/5/2021, às 10h23. Esses dois momentos que eu li, que eu acabei de ler para você, é o título e a referência da data e o local com o horário de quando foi escrito e de onde foi escrito essa notícia. Logo abaixo, nós temos aí o texto. Os estudantes da Rede Municipal de Ensino escolheram, por meio de um concurso, a camisa que vai compor o uniforme escolar de 2020. A eleição do novo modelo, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, contou com a participação de 90.082 pessoas, entre responsáveis, alunos e professores. A votação ficou disponível por 10 dias e aconteceu pelo aplicativo Rio Educa em Casa. A compra do uniforme é feita todo ano e, portanto, já estava prevista no orçamento. Só que, desta vez, a SME decidiu fazer uma seleção. Vocês viram que interessante? O texto notícia tem um título e esse título fala de forma bem resumida o que a notícia vai nos passar de informação. Depois eu li a informação toda para você, especificando a questão do concurso. Então, quando nos deparamos com esse tipo de texto, chamado notícia, a gente tem que ter sempre em mente que vai ter um título, vai ter a data localizando quando foi escrito, onde foi escrito, né? Nesse caso tinha até a hora. E viu que interessante? Os alunos da rede municipal puderam escolher o uniforme que vão usar ano que vem. Isso não é muito legal? É uma notícia muito boa. Olha que capricho, as crianças vão olhar o seu próprio uniforme e vão poder falar, escolhi o meu uniforme. Isso é muito legal. Notícia é isso, traz sempre uma informação. Às vezes positiva, às vezes negativa, às vezes muito boa, às vezes nem tão boa assim. Mas notícia tem essa estrutura e essas características que eu acabei de explicar para você, tá bom? Vamos ao próximo texto lá da nossa lista. Poema. Nossa Senhora, como esse texto é bacana. Vamos ver. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja que olhas para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora, e outros pequenos probleminhas. Quem escreveu esse poema foi Paulo Leminski. Percebam nesse poema a estrutura. Volta para mim, diretor, por favor. Nós vamos olhar a característica desse poema. Percebam como ele é estruturado. O diretor vai voltar para mim o slide e aí nós vamos perceber. Entre uma estrofe e outra tem um espaçamento um pouco maior. Isso aí é justamente para marcar as estrofes. Vocês conseguem ver? Tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo. Isso é que faz a gente olhar para o texto e perceber que é um poema. Outra estrutura também que tem aí são as rimas. Percebam lá, ó, no final da frase fundo, a frase de baixo repete fundo. E assim nós vamos percebendo essas características dentro do texto. Esse texto-poema tem como fundo essas questões que dá para a gente perceber bem rapidamente. Vamos ver agora um novo texto.
A carta, nossa, a carta é bem interessante. Tem vários passos para se escrever uma carta. Logo, a carta que está escrita aí, ela tem data, uma saudação, o corpo com o assunto da carta. Lá no finalzinho tem uma despedida e tem a assinatura de quem escreveu. Vamos ler. Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 2018. Querida maninha, como a senhora está? Estou morta de saudades de casa e mal posso esperar pelo Natal. Quando iremos finalmente nos reunir novamente e relembrar os velhos tempos? Estar longe de casa tem sido um grande desafio e só mesmo a senhora para me ajudar e me dar forças de que necessito. Obrigada por tudo. Ah, sim, os estudos estão bem, estão indo bem. Estou encerrando as provas. Até agora me saí bem e acho que não irei para o exame. Como andam os padrinhos? Eles conseguirão ir para o Natal? Espero que sim. Diga a meu irmão que é bom que meu quarto esteja bem limpo e cheiroso quando eu voltar. Não quero saber de bagunça dele por lá. Enfim, te amo muito, maninha. Saudades, saudades, saudades. Beijos carinhosos de sua filha, Liz. Essa estrutura de carta é muito conhecida por todos nós e as suas características são super simples e fáceis de perceber. Vamos agora ao próximo texto, que é cardápio. Esse é muito fácil de perceber em restaurante, lanchonete e até em festinhas também. Ó, nós temos o item, logo abaixo do item especifica o que esse item tem de composição, por exemplo, baguete de frango. Aí vem frango, queijo, presunto e catupiry. E do outro lado, né, temos ali o valor. De um lado da lista de elementos, né, desse cardápio, vem os nomes especificando o que é cada coisa e do outro lado vem os seus valores. Isso mesmo. Então, cardápio geralmente é assim. Vem para nos informar o que nós queremos comprar, o que contém nesse alimento, né, praticamente, como estava ali, né, a baguete e o que vem dentro dessa baguete e o valor. E é isso, cardápio vai ter sempre essa estrutura e essas características na sua composição. Bom, gente, agora é com você. Eu vou te convidar para um desafio. Escolha um texto e registre em seu caderno. Em qual suporte ele está? Ele é, por exemplo, uma lista de compras? É uma notícia, é um poema, é uma carta, é um cardápio? É qual tipo de texto? Quais as características gráficas? Vimos aqui nessa aula de hoje que tem muitas características que já traz essa informação de como o texto é e o que ele tem para nos apresentar. Qual é o seu gênero? É uma receita, é um poema, é uma canção? E qual é a função dele? Depois, converse com seu professor ou sua professora sobre isso. Então, converse com seu professor, fale com ele sobre a aula de hoje, o que vocês acharam, como vocês vão conseguir fazer esse desafio. Peça sugestões para ele. Ó, mas tem uma coisa. Você lembra tudo que nós estudamos hoje? Então eu vou te relembrar aqui algumas coisas. Falamos sobre alguns textos. Eu comecei a aula perguntando assim, que texto é esse? E aí eu dei alguns exemplos de textos, né? Nós falamos sobre carta, falamos sobre cardápio, falamos aqui sobre poema, falamos também sobre... Tá faltando 2. Notícia e lista de compras. Esses textos são os textos que nós temos o maior contato com eles no nosso cotidiano. Lista de compra no supermercado,
poema, toda hora tem um poema por aí, né, sendo falado ou sendo lido nas redes sociais. Notícias, o tempo todo nós estamos em contato com as notícias. Carta, hoje em dia não é tão familiar, mas sempre estamos escrevendo carta quando possível, mas tem gente que não escreve tanto. Mas também é um texto bem fácil, de fácil acesso. Mas é isso, nós passamos por esses textos para reconhecer suas estruturas, suas características, e eu peço que a partir de hoje você possa estar tendo, quando estiver tendo contato com esses textos, identifique, porque a nossa aula foi para isso, para que você preste atenção no seu dia a dia, à sua volta e perceba os textos, como eles se comunicam com você, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!